Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 26. Obedecer é a palavra de ordem da parte de Deus. Há uma palavra para Deus, é sempre a prioridade. Deus tem uma palavra específica chamada no grego o rema. Deus tem uma palavra eterna, é o logos. A palavra eterna está na Bíblia, na revelação de Jesus. Jesus é o logos eterno de Deus. Mas Deus tem uma palavra específica para cada um. É o rema. Agora, nós devemos entendê-lo muito bem. Deus tem para você agora, meu irmão, aquilo que é mais importante. Não adianta você conhecer sobre agora, enquanto o problema está afligindo a você, você conhecer sobre a teologia dos anjos, ou a importância da soberania de Deus, ou a teologia da Trindade. Não tem muito sentido você se preocupar agora com estas coisas, enquanto a sua vida está malbaratada, você está ansioso, em dificuldades, você precisa de uma palavra específica para você. O povo de Deus precisa de uma palavra clara, sem deixar margem a dúvidas, como a trombeta que dá som certo, som definido. Deus tem uma palavra para o seu povo. Para mim, é a maior necessidade de nossos dias: obediência. Sem obediência, o povo vai ao fracasso. Qualquer exército, sem a disciplina, sem a moral da tropa, sem obediência, vai para o chão direto. Qualquer exército há de ser derrotado fragorosamente, se não tiver disciplina entre suas fileiras. E assim, nós vemos a igreja do Senhor Jesus tornando-se morna, tendo acumulado derrotas, dificuldades, medo do mundo, Satanás oprimindo a igreja do Senhor Jesus em nossos dias, e nós podemos entender da parte de Deus e transmitir para o seu povo uma palavra de ordem. Esta palavra é obediência. Se há uma atitude que o povo de Deus precisa urgentemente cultivar, é esta atitude, obediência. O que mais agrada a Deus, não tenha você a menor dúvida, o que mais agrada a Deus e o que Deus está a esperar do seu povo agora é obediência. Vamos ler na Bíblia um exemplo típico e que se aplica a nossos dias de como é possível e é fácil descambarmos para a desobediência e não atentarmos para a palavra de Deus. É o caso de Saul, rei ungido por Deus, colocado à frente do povo e reconhecido pelo povo. Ali estava o rei Saul. Deus havia dado uma ordem a Saul que destruísse os amalequitas. Estes amalequitas haviam feito guerra a Israel, e uma guerra suja, covarde, atacado a Israel pelas costas e matado dos mais fracos do povo, os que ficavam mais para trás. Amaleque fez isto e Deus não gostou, e agora era a hora da vingança. Saul tinha que vingar Israel dos amalequitas. Esta era a ordem de Deus. E ele foi, reuniu os exércitos e foi fazer a guerra. Mas acontece que ele não teve o temor de Deus, de entender os objetivos de Deus com aquilo. É o que acontece em muitas igrejas. Deus coloca alguém como líder e o líder acha que ele é o tal, que ele é o dono da igreja, começa a desvirtuar os propósitos de Deus para com aquele grupo, para com aquela igreja, e daqui a pouco é apenas mais uma igreja fria, morna, cheia de tradições impeditivas ao Espírito Santo de Deus, e assim por diante. Porque ele se coloca na posição, o líder, a posição de grande homem ao qual Deus tem que prestar continência. O resultado é que o Espírito Santo se afasta porque não pode dirigir, já que existe alguém dirigindo.
esta atitude mais ou menos aconteceu com Saul. Ia sim para a guerra, mas achando que a guerra era dele e achando que a força era dele. Vamos ver os resultados. 1 Samuel 15, versículo 7 em diante. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Realmente foi uma derrota grande que Amaleque sofreu. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e o melhor dos animais, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra, veja que Deus não está desapercebido de nada. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído o rei a Saul, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda aquela noite clamou ao Senhor. Deixando por um pouco de lado a atitude linda, maravilhosa, intercessória de Saul, de se contristar, de orar, de interceder a Deus em favor de Saul, a atitude de Samuel, o profeta, atitude exemplar de Samuel, o profeta, orando e intercedendo a Deus em favor do rei Saul. Vamos deixar de lado esta atitude, vamos analisar a atitude de Saul, confiante na derrota, atribuindo a si próprio e ao povo que estava com ele, em resumo, a força do seu próprio braço, as razões daquela vitória, fez o que ele achava mais reto, o que ele entendia ser o melhor. Depois deu uma certa desculpa para Samuel. Não importa a consistência da sua desculpa. A verdade é que ele não obedeceu a Deus. Agiu com a sua mente, agiu com o seu raciocínio, no pensar, no achar, no considerar na obra de Deus. Na obra de Deus não deve ter nada disto. É obediência ou nada. Obediência a Deus, obediência a quem Deus colocou, obediência à sua palavra, obediência aos outros líderes, ou não é nada. Ou nós obedecemos, ou nada. Mas Saul fez o seu próprio caminho. Obedeceu em parte ele entendeu, em parte ele raciocinou, em parte atendeu o povo, fez o que ele achava mais certo. Ao invés de obedecer rigorosamente a ordem do Senhor, ele fez o que achava mais reto. E o resultado foi que, no cômputo geral, desobedeceu a Deus. Deus não quer saber se você obedeceu em parte e em parte raciocinou. Ou você obedece ou não obedece. É preciso atentar bastante para este aspecto importantíssimo da vida espiritual. Ou você obedece ou nada, ou não obedece. Obedecer pela metade e raciocinar, entender e concluir e agir em nome de Deus, por outro lado, não está certo. Os resultados não serão muito alviçareiros. Deus quer obediência total, obediência cega. Vamos ver mais adiante o que Deus falou. 1 Samuel 15, 22. Através do profeta Samuel, Deus disse: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto agora que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Simples, Deus agiu, e ele age, e agirá sempre que se fizer necessário. Deus agirá. Deus rejeitou a Saul, porque ele desobedeceu. E Deus diz aqui claramente, a coisa mais importante é a obediência. Deus quer obediência a ele e a sua palavra, ao que ele manda, ao que ele ordena. Você deve entender isto. Deus quer obediência. Não adianta você entender,
raciocinar, pensar, fazer uma eleição na igreja para diluir as responsabilidades. Se Deus tem uma ordem para dar, tem uma orientação, e esta orientação não é seguida, isto é desobediência. A igreja não deve se dirigir democraticamente, mas sim em atendimento às ordens de Deus. A palavra de Deus é muito clara, Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a vida eterna. Confessar com a boca a respeito da obediência. Isto é o que Deus quer. Jesus é Senhor. Vamos confessar a Jesus como Senhor de nossa vida. Senhor é aquele que manda e servo é aquele que obedece. Assim, nós estaremos galgando a posição que Deus tem reservado para nós. Deus quer que sejamos servos, submissos, obedientes. Ele é o Senhor. A palavra obediência, submissão, isto é o conceito mais importante em nossos dias. É o que está faltando. Qualquer igreja, qualquer grupo, qualquer discipulado, qualquer trabalho de Deus, que seja de Deus, tem que trazer esta bandeira, submissão e obediência. Obediência porque Jesus é Senhor e nós vamos obedecer. Isto é o que está faltando em nossos dias, mas isto é também o que o Senhor quer levantar. E é Deus mesmo quem estabelece um paralelo. Ele diz que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Veja que a feitiçaria tem sido uma coisa horrível, horrenda aos olhos de Deus. No entanto, a rebelião é exatamente a mesma coisa. Rebelião é uma atitude facilmente encontrada nos arraiais do povo de Deus. Atitude talvez das mais comuns, rebelião. Está por aí afora em toda a igreja praticamente. E Deus diz mais, a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria. Sabe o que é obstinação? É você como que colocar as viseiras como um cavalo, como um animal, e não olhar para os lados, não olhar para nada, e seguir em frente aquilo que você entende ser o certo. É ser obstinado, não querer ouvir a ninguém, não querer ouvir para obedecer, não querer dar ouvidos ao que Deus tem para falar. É você se fechar em torno daquilo que você pensa, que você acha, e fazer a sua vontade de cabeça baixada, igual um rinoceronte que investe contra uma árvore para a sua própria dor de chifre e para a destruição da árvore. Deus não quer que você seja como um animal, como um rinoceronte. Deus quer que você esteja com os olhos e ouvidos atentos para ouvir e obedecer e praticar. A palavra de ordem, portanto, é esta, é a obediência. É o que Deus está querendo do seu povo. É o que Deus está querendo agora. Não deixe para amanhã. Deus quer que você tome decisões agora. E eu creio que é necessário que se tome decisões. E se Deus está falando a você agora, neste exato instante, é o momento de tomar decisão. Não deixe para depois, porque o depois pode não chegar nunca. Nós encontramos no livro dos Juízes, no capítulo 2, versículos 16 e 17, dizendo que a história se repetia. Deus suscitava juízes que livravam Israel de seus opressores, porém Israel não obedecia aos juízes, não obedecia a palavra de Deus, não obedecia a Deus. E o resultado era novo cativeiro. E Juízes 2, versículo 15, diz que por onde iam os israelitas, a mão do Senhor era contrária a eles. E no capítulo 3, versículo 8, diz que a ira do Senhor se acendeu e mandou Israel para o cativeiro, para a servidão, e é o que acontece hoje em dia. Muitos estão servindo ao pau e à pedra, estão servindo ao mundo, porque estão em desobediência a Deus. Ou nos arrependemos e nos voltamos para Deus agora, ou o nosso futuro será muito triste. Deus quer que você, meu irmão, comece agora a obedecer. Arrependa-se de fazer muito você a sua própria vontade. Arrependa-se disto e comece a obedecer. É o que Deus está querendo. Quebrante-se agora, arrependa-se diante de Deus e decida obedecer. Amém.